Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje em especial para você que vai prestar, desculpe a voz está podre, falo demais, mas eu tenho que gravar, tenho que te ajudar e tô de volta. Nós vamos gravar hoje, nós vamos fazer agora uma aula para você que está se preparando para o concurso do Ministério Público de São Paulo, cargo de motorista. E aí nós vamos falar nesta aula do Código Penal brasileiro. Mas espera aí, professor, você vai falar, mas você vai falar o quê? O material de apoio está aqui no meu site, basta acessar www.fabiotadeu.net e dentro do meu site existe o blog. Lá no blog você tem este material que eu vou usar à sua disposição. E em dois tipos. Como assim em dois tipos? Eu tenho em PowerPoint e eu tenho em Doc, em Word, para você fazer os ajustes. O professor quer fazer ajustes no Word. Baixa o arquivo de Word, salva para você e durante a exposição você salva aí, anota o que tem que anotar e mais. Vamos verificar, eu vou otimizar o seu tempo para que você estude o que de fato pode ser perguntado. Mas aí você vai dizer, professor, então peraí, você vai falar de coisas que vão cair na prova? Vou. Você vai guiar a gente? Vou. Professor, mas eu quero aprender tudo isso. Quer aprender com minúcias? Quando você passar na prova, volta aqui no canal, nós vamos fazer um curso passo a passo de direito penal para você entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, se você entrar aqui no meu site, que você vê aqui, fabiotadeu.net, você tem um material de apoio e eu vou direcionar você para que você tenha a melhor aula possível, a melhor informação possível. Não vejo isso como aula, por quê? Porque aqui no canal eu estou aqui para ajudar você. A função do professor é ajudar, não é? E eu quero abraçar isso com bastante carinho, com bastante coragem, para a gente ir juntos rumo ao seu sucesso profissional. Entra no site e pega o material, por favor, ok? Bom, então eu vou começar no seguinte sentido. Todo o material vai ser guiado, direcionado para você saber aquilo que cai na sua prova. Eu vou direcionar passo a passo os artigos do Código Penal que estão no seu edital para que você saiba aquilo que vai cair na sua prova. Não sei como está saindo o microfone, eu tenho aqui um fonezinho de ouvido, não sei se vai apitar, enfim, não apitou, mas olha só, eu tenho um fonezinho que eu acompanho a gravação da aula, só tem eu, então por isso que às vezes eu venho com a mão para cá e tal, vale a pena explicar. Por quê? Para que se o som sair ruim, por favor, fala aí nos comentários que eu leio tudo, todos os comentários servem para crescer, para o crescimento profissional e para o crescimento também do canal, para que o canal seja um canal que ajude muitas pessoas, ok? E aqui embaixo, em algum lugar aqui, tem um quadradinho para você se inscrever se você gostar do conteúdo. Não sou youtuber, não garanto a você vídeo todo dia, nem todo 2 dias, 3 dias, 4 dias semanal. Gravo quando posso para ajudar você. Não sou youtuber. Pela última vez, vale dizer, o material de apoio está aqui no meu site, basta acessá-lo, fabiotadeu.net, e o que eu puder ajudar, conte comigo. Mesmo WhatsApp, eu respondo, leio e respondo a todos. Peço desculpas se eu demoro um pouquinho, mas eu demoro não é por mal. Eu leio tudo e eu recebo cerca de 90 a 100 mensagens por dia. Leio tudo num dado momento, pego um momento do dia e leio tudo e respondo tudo. Beleza? Vamos lá então. Na tela eu vou começar. E aí está, Ministério Público do Estado de São Paulo, título 10, capítulo 1º do Código Penal. Meus dados de contato estão aí. Basta você me procurar quando você
precisar e se eu puder ajudar, conte comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Não sei como está o som para você, sei que na gravação está em ordem e vou começar. Para motorista do MP, você vê que... Opa, já comecei mal, isso não é bom. Olha lá, você vê que é o capítulo 1 do título 11. Aliás, eu falei título 10? Não é título 10, é título 11, desculpe. Do título 11 do Decreto-Lei 2848 de 1940, Código Penal, que está aqui neste site, como você vê no link do seu edital. E nós vamos estudar os artigos 312 a 327 do Código Penal, otimizando seu tempo com aquilo que de fato cai na prova. Ok? Vamos lá. Artigo 312. No artigo 312, você vê aí a figura do peculato e você vê o peculato culposo. Aí vamos por partes. 312, olha lá. Apropriar-se o funcionário público, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aí você vai dizer, tá, isto significa o seguinte: se você tem a posse, se você tem a posse, o bem na sua mão, deixa eu trazer para mim, trouxe, ok? Você tem o bem em sua mão, ok? Ali meus livros, minhas coisas, enfim. Olha só, você tem o bem em sua mão, você tem algo, como você viu aí no artigo 312, um dinheiro, valor, eu grifei qualquer outro bem móvel, público ou particular. Por que eu grifei qualquer outro bem móvel e grifei de que tem a posse em razão do cargo? Porque você vai ser motorista do Ministério Público, ótimo, e o que é que você vai ter na sua mão? Exatamente, o carro. O carro é um bem móvel. Se você tem esse bem é seu e você vai desviar, vai usar para particular, para o seu uso particular, ou você vai se apropriar. Não vou devolver nunca mais. É meu e ninguém tasca. Apropriação. Isto é peculato. Você está pegando o bem, está tomando o bem para si. Você está mudando a posse daquele bem. Isto significa o carro que você vai ter em mãos, ele será usado para quê? Será usado para o seu trabalho e para o seu trabalho. Se cair na sua prova que o motorista pegou o carro num belo domingo e falou assim: família, vamos passear. Família, vamos passear. Você desviou. Veja aí na lei, veja aí no artigo 312, deixa eu pôr na tela para você ver. Olha lá, no artigo 312 você vê que você desviou, você pegou o carro e usou para benefício próprio. Isso é peculato. É seu, use. Não é seu, joga fora, não usa, deixa ali. É da administração. Olha lá, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído. Olha só, presta atenção primeiro num detalhe. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, e aqui o carro, ó, você não tem a posse, vamos imaginar, você o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Professor, como assim eu não tenho a posse? Vamos imaginar, você é um motorista, ótimo, você é um motorista do MP,
Legal. E aí você está lá dirigindo, feliz e contente. Você tem a posse, você está dirigindo. Mas vamos imaginar, você é motorista e num belo dia qualquer você fala assim, puxa, tem um microfone aqui. Puxa, olha só, tem um microfone aqui. Além desse aqui que eu falo, tem um de mão. Esse de mão está desligado agora, mas enfim. O que acontece? Vamos imaginar, eu não tenho a posse disso aqui, eu sou motorista do Ministério Público, legal, o que eu faço? Eu gostei disso aqui, olha o que eu vou fazer, desligo o plug do microfone e levo o microfone para casa. O que foi que eu fiz? Eu apenas fiz, se eu for um funcionário público, eu pratiquei o peculato. Por quê? Porque eu desviei. Eu acabei levando, eu acabei subtraindo, eu acabei furtando. Eu não tenho posse do bem, mas eu furtei. Por que eu furtei? Porque eu gostei. Puxa, eu gostei. Se você furtou algo... Furtou qualquer coisa, pegou esse algo, levou embora. E aí você levou embora, você subtraiu, você fez peculato. Vamos resumir? Vamos. Peculato, normal. O que é peculato? É o furto do funcionário público. Funcionário público pegou um bem que não lhe pertencia ou que lhe pertencia durante o serviço e desviou, ele levou embora e subtraiu ou facilitou. Por exemplo, você é motorista, você tem um carro, aí a Zambini te pergunta, você tem um carro, você é motorista, o que acontece ali? Aí você fala, puxa, vou deixar fácil para vocês furtarem. Roubo é a mão armada, furto é quando não emprega violência nem grave ameaça. Então vamos assim, tô lá à noite, eu falo assim, acabou meu serviço, eu vou deixar lá na garagem, mas eu vou deixar com a chave no contato e tudo aberto, para facilitar você, meu amigo, a levar o carro à noite, tá? Você facilitou, você deu as coordenadas para que aquele carro fosse levado embora. Se você facilitou, você viu, eu vou pôr na tela de novo, você viu que o bem pode estar na sua posse ou não, ou você concorrer para que seja subtraído, isto é, você ajudou a ser furtado de alguma maneira. É peculato. Você responde igual. Peculato de maneira grosseira, para você não esquecer, é o furto do funcionário público, que nós vamos ver no fim desta aula. Se não ultrapassar o horário, senão eu faço outro vídeo, mas no último artigo deste tópico de aulas, você vai ver o que é um funcionário público. Mas você cometeu um furto na qualidade de funcionário público, você cometeu peculato, ok? Peculato culposo. Culposo porque você não queria, mas você assumiu o risco, você tentou, olha lá. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, vamos imaginar o mesmo caso, volta para cá, deixa eu voltar para cá, pode manter. Volta para cá. Vamos imaginar, você... Não, vou aqui na frente. Aqui. Você tem o carro. Você tem o carro em suas mãos. Mas você não usou o celular. Você não vai usar o celular lá para digitar e falar assim, ó, vou deixar o carro aberto à noite para vocês entrarem aqui e levar embora. Não, você ficou quietinho. Você ficou tranquilo ali. O que acontece? Você não concorre de maneira dolosa. Dolosa é a vontade. Dolo é a vontade humana consciente. Dolo é a vontade. Eu quero fazer. Você não quer fazer. Você fez sem querer. Você falou, puxa, tô com tantos problemas na cabeça, cheguei, deixa aí a chave, amanhã de manhã eu já pego aqui. No dia seguinte, entraram lá durante a noite, todo mundo chega no dia seguinte, não está mais seu carro lá. E descobrem que você, veja só, vamos pôr na tela de novo, descobrem que você ajudou de alguma forma, você concorreu culposamente, sem querer você facilitou para furtarem o carro. A pena é menor, mas é peculato. Peculato culposo,
furto. Opa, furto. Este furto é sem querer. Aconteceu um furto e foi sem querer. Você fez com que se perdesse aquele bem sem querer. Ninguém imaginava que fosse acontecer. Ótimo. E olha lá, no parágrafo 3º diz assim: a reparação do dano, aqui ó, que me interessa está aqui ó. A reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, isto é, se for antes da sentença do juiz, extingue a punibilidade. Se for posterior, reduz a metade a pena. Como assim? Não entendi. Me explica. Explico, claro. Olha lá. Deixa eu trazer para mim. Se você diz assim, puxa, furtaram o carro, eu não queria, furtaram, estão me processando, agora o que eu vou fazer? Vou perder o emprego? Não. Perdão. Não vai perder o emprego. Por quê? Porque se você fala, estão me processando, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma maneira de pagar pelo carro. Você vai lá e diz, eu vou pagar pelo carro. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, quero pagar. Se você pagar antes da sentença do juiz, extingue a punibilidade. Você não responde mais pelo crime, acabou. Se você já tem a sentença, como assim eu já tenho a sentença? O juiz diz, olha meu filho, você vai ser condenado 3 anos de cadeia. Tá bom. Você fala, puxa, 3 anos de cadeia, não vou aguentar, o que eu faço? Você diz, já sei, vou pagar o carro. Legal, você paga o carro que foi furtado, joia, só que a sua pena existe, o juiz já te deu 3 anos. Tá bom, se ele te deu 3 anos, diminui. Você está condenado, pagou pela besteira que fez, ainda que culposamente. O que acontece? Você tem reduzido da metade o valor da sua penalidade. Ok? A pena de 3 anos cai para 1 ano e meio, porque você já tem sentença. Então, tem sentença? Tem sentença. Diminui pela metade se você pagar pela coisa que você subtraiu, que você furtou, enfim. Não tem sentença. Puxa, não tem sentença. O que é que eu vou fazer? Simples, já sei. Vou pagar pelo carro. Ótimo, então ninguém vai mais te processar. Você pagou pelo carro, não interessa se foi furtado por querer, sem querer, você pagou o carro, acabou, caiu por terra. Beleza, acabamos o primeiro, vamos para o segundo. Vamos lá. O segundo é o peculado mediante erro de outrem, artigo 313. Olha lá, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Aqui é simples, o verbo é apropriar-se, você pegou para você, peguei para mim, professor, tá bom, pegar para si, algo que você recebeu, você é motorista, chega alguém e diz assim, ó, eu vou deixar com você que é motorista do Ministério Público uma carteira com 100 mil reais para entregar para o seu chefe. Ótimo. Você diz, tá bom, eu vou entregar. Só que você vai entregar, a pessoa te entregou sem querer, por errado, enfim, não era para você. Entregou. Você recebeu por erro, a pessoa errou. Você pegou para você. Resultado é crime. Você pegou para você, é o furto, é o mesmo furto. Você furtou, é o furto do funcionário público mediante o erro. Erro porque a pessoa escolheu a pessoa errada, ela não sabia para quem entregar ou confiou a você e você pegou por erro. Por erro, a pessoa não sabia que era para você ou sabia que era para você, assim, você era o canal de intermediação. É crime, é seu, pegue, não é seu, não pegue. Artigo 313, letra A.
Inserir, grife os verbos, que isso é importante. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou nos bancos de dados da administração, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar um dano. Então vamos por partes. Se você colocar um dado falso, se você colocar um dado errado no sistema da administração, por exemplo, que pode cair na sua prova, eles podem dizer assim: o guarda da CET, ele foi lá tranquilamente, foi fazer uma multa, e aí a multa ele foi dar para um carro de placa, sei lá, ABC 1, 2, 3, 4, por exemplo. E aí ele fala assim, ó, presta atenção aqui, ó, na vantagem indevida que ele vai ter agora. Ele diz assim, ó, eu vou te multar. Ah, vou. Então, ó, eu sou o dono deste carro. O que eu faço? Guarda da CT, eu vou lhe pagar um dinheiro, vou lhe dar uma caixinha. Vantagem indevida. Resultado: o guarda troca essa letra C, por exemplo, por uma letra O. ABO 1, 2, 3, 4. Resultado: ele inseriu um dado falso para ganhar dinheiro em cima. Ou ainda, ele altera um dado correto. Ele alterou um dado correto para ganhar uma vantagem indevida. Resultado: crime. Ótimo. Artigo 313, letra B. Artigo 313b. Modificar, grifa lá, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações. Não costuma cair para você, motorista, mas é bom saber. Modificar ou alterar o sistema de informação ou um programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade. Ótimo. E se você causar dano modificando algum dado de algum programa, se causar dano, tá aqui, ó, se causar dano, a pena aumenta de 1/3 até a metade, pode aumentar de 1/3 até a metade daquela penalidade. Repito, não costuma cair. A Zambini não costuma perguntar isso aqui para motorista, mas é bom saber porque está no edital, você pode ser perguntado assim. Ótimo. 314. Extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente é crime. Extraviar, perder. Podem te perguntar isso, podem. Se você perder um livro ou um documento que você tem, normalmente eles vão dizer livro oficial, isso normalmente cai. E aí, se você perder o livro oficial durante o seu exercício do cargo, por exemplo, durante o seu horário de trabalho, você está carregando um livro de cima para baixo, de baixo para cima, tá bom? Você perdeu. Em razão do cargo, você perdeu, total ou parcial, um livro, ou se eles quiserem te perguntar, eles podem perguntar, não costumam, mas podem, um documento. Se perdeu, sinto muito, extraviou, é crime. Você tem que guardar isso muito bem, transportar para o Ministério Público, para cima, para baixo, enfim, você tem que transportar onde te mandarem. Isso sim, perdeu? Desculpa, é crime, é você que paga. 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.
Isso está em moda. Dar as verbas, isto é, você recebe um dinheiro. Vamos imaginar, esse dinheiro é para educação. Legal. É para educação. O que você faz? Vou desviar. Esse dinheiro fica metade no meu bolso e metade vai para saúde, por exemplo, para outros lugares. Você está aplicando de maneira diversa, diferente do que diz a lei. Se é diferente do que diz a lei, desculpe, é crime. O dinheiro que você tem recebido ou vai receber e vai ser destinado a alguma coisa é para aquela coisa. Você tem que dar as verbas ou rendas públicas, dar ao dinheiro público o destino certo, não pode desviar, ok? Ok. Concussão. Para concussão, lembra do exigir. Já te falo por quê, olha lá. Exigir para si ou para outrem, para você ou para alguém, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ainda que fora da sua função, e aqui está o segredo da prova, ou antes de assumi-la. Por que está o segredo da prova? Porque normalmente na concussão eles te perguntam assim, isso é a Zambini te pergunta assim, exigir dinheiro, exigir dinheiro, exigir vantagem monetária ou ainda vantagem pecuniária, pecúnia, dinheiro, exigiu dinheiro. E o cara passou no concurso e já está cobrando algum dinheiro para trabalhar, para o seu trabalho. Mas você já é concursado? Passei agora. Já assumiu? Não, não assumi ainda a função. É uma vantagem indevida. Por quê? Porque está fora da função, você ainda não assumiu, mas por sua função, pelo seu trabalho, você vai pedir dinheiro para alguém, você vai pedir uma vantagem. E a Zambini pode te perguntar, exigir vantagem pecuniária em razão do trabalho não assumido ainda. Mas, claro, que tenha a ver com aquela função que você vai fazer. Isso é crime contra a administração, é concussão. Você está exigindo dinheiro antes, ou exigindo uma vantagem para você ou para alguém que seja, antes de tomar posse, antes de assumir a sua função. Lembre-se disso na hora da sua prova. E olha lá. Se o funcionário público exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber que não é legal, que é indevido, se eu exijo dinheiro, tributo, imposto, podem te perguntar imposto, podem, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Olha lá, que a lei não autoriza, se é devido. E aí é o que cai na prova, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando é devido imposto, você vai usar meio vexatório ou meio gravoso. Professor, o que é um meio vexatório ou um meio gravoso? Aí, o meio vexatório ou gravoso é aquele meio que implica em um vexame. Por exemplo, vou pôr agora o eco para você entender. Coloca assim, de repente aparece o carro na sua rua dizendo assim, atenção, Fábio, pague o seu dinheiro que você deve, você está devendo dinheiro. Professor, mas isso acontece sim, isso infelizmente acontece. Passa o carro na rua e diz, atenção fulano, pague a sua dívida, você deve imposto. É um meio vexatório, é um meio que causa um vexame mesmo, causa um vexame, é vexatório e é gravoso. Por que é gravoso?
Porque eu tô na minha casa quieto. Perdão. Eu tô na minha casa quieto, tranquilamente, quando de repente, lá fora, aparece alguém gritando, berrando, buzinando. Ah, olha, você tá devendo dinheiro, você tá devendo IPTU, IPVA, imposto, tributo. Está me cobrando de modo vexatório, vexaminoso, um modo que vai causar algum problema. Resultado. Qual é o resultado? É crime. Eu te denuncio e você vai responder pela bobagem que fez. Como é que eu vou responder? Tá aí na lei, vamos à lei. Você vai ser penalizado, você receberá a pena. E aí, se você desviar, parágrafo 2º é o excesso de exação. Excesso de exação é uma espécie de concussão, tudo bem, mas e aí? Excesso de exação é exigir tributo. Excesso porque você vai exceder por meio vexatório. Se você desviar agora em proveito próprio ou de alguém o que você recebeu de modo indevido para recolher aos cofres públicos, você vai desviar dinheiro em proveito próprio ou de alguém. Se você recebeu indevido, a pessoa te deu para pagar o imposto, mas você desviou para você ou para qualquer outro lado, também é crime. O desvio pode ser, aí aqui é uma espécie de concussão. Excesso de exação. Excesso é gritar, é berrar, é xingar, passar com o carro, mandar carta, enfim. Você está se excedendo, você excede naquilo que é a sua função. Você vai cobrar de maneira indevida. E se você desviar dinheiro, a pessoa te deu o dinheiro, paga essa conta para mim. Você pega e vai, desvia o dinheiro e gasta com bobagem. E uma espécie de concussão. E você responde, ok? Corrupção passiva. O que é corrupção passiva? Veja lá. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar uma promessa de tal vantagem. Professor, não entendi. Corrupção passiva significa pedir ou ganhar pedir ou ganhar dinheiro, vantagem, normalmente é dinheiro, que eles te perguntam na prova, em razão, você vai pedir ou ganhar um dinheiro em razão da sua função, por causa da sua função, e aí essa vantagem acaba sendo indevida. Ou alguém diz assim, você vai passar na prova, você vai trabalhar para mim, eu prometo te dar 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês. Não pode, isso é corrupção passiva. Se você aceitar, você está aceitando dinheiro ilícito. E aí, se você, por exemplo, se você aceita e deixa de fazer o seu serviço, aqui ó, parágrafo 1º, se você aceita, olha lá, vantagem ou promessa, você retarda, você atrasa o seu serviço, ou deixa de praticar o seu serviço, ou pratica fora da lei, se você ganhou dinheiro para trabalhar errado, vou trabalhar errado. Como assim errado? Vou trabalhar fora da lei, que é o que a Zambini te pergunta. Trabalhar fora dos princípios, fora da atribuição da sua função. No edital, se você olhar, tem as atribuições do seu cargo. Você vai fazer aquilo. Se você fizer algo fora daquilo e ganhar dinheiro para fazer aquilo, isto é corrupção passiva. E aí, se for
nesse caso do parágrafo 1º, você deixou de praticar ou retardou, você demorou ou praticou fora da lei, sinto muito, você fez uma corrupção passiva. Agora, se você cedeu a um pedido ou influência de outrem, por exemplo, seu chefe diz, me leva rapidinho até a esquina para eu pegar dinheiro em casa, você praticou ou deixou de praticar ou retardou a sua função para fazer algo. Você cedeu a um pedido, você disse, ok, eu levo você até a sua casa, chefe. É fora da atribuição. Se é fora da atribuição, você praticou um pedido, você aceitou um pedido fora da sua função. É corrupção passiva. Você será responsabilizado. Artigo 318. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Professor, o que é descaminho? Não esquenta que a Zambini não vai te pegar aqui. Professor, então não preciso saber isso aqui? Precisa saber que existe, não precisa saber o conceito. Por quê? Porque na prova, se eles te disserem o motorista facilitou dentro da sua função a prática de contrabando de mercadorias ou desvio de rota. Desvio de rota, mudou o caminho. Esse material você ia levar no prédio do MP, você não levou no MP, Ministério Público, você não levou no MP, o que você fez? Você levou para sua casa, desviou, descaminho, saiu do lugar daquela rota, desvio de rota. A Zambini te pergunta aqui, uma espécie de descaminho. Resultado, é crime também. Artigo 319 e 319-A. Essa é fácil. Prevaricação. O que é prevaricar? Prevaricar é retardar ou deixar de praticar um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer o seu interesse ou sentimento pessoal indevido. Como assim? Eu vou demorar ou não vou fazer algo que é da minha atribuição. Por exemplo, da minha atribuição. Por exemplo, você tem que levar um documento de um prédio para o outro do MP por carro, via carro. Você fala, não vou. Por que não vai? Porque eu não tô afim. Vá pro inferno, eu não tô afim, quero que você morra. Sentimento pessoal. Você pode querer que a pessoa morra, mas você tem que fazer as suas funções. Se você não fizer sem motivo, é prevaricação. Professor, eu tô passando mal, vou acabar desmaiando se eu for. Avise, aí é doença, aí é uma situação de saúde, resultado. Aí você pode falar, não vou. Aí você vai pro médico. Mas não fazer porque você não quer, não vou. Por quê? Porque não quero, desculpe, isso é prevaricar. Você tem que fazer o que está na atribuição do seu cargo. Ponto final. Artigo 319-A. Deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Se o diretor da cadeia não fizer isto, o diretor da cadeia não pode deixar o preso ter acesso a telefone, nem rádio. Rádio não é o rádio de música, tá? Rádio não é o rádio de música, é o rádio, um intercomunicador, aquele PX, por exemplo. Ou ainda o similar, tudo que dê acesso ao meio externo, ao mundo fora da cadeia. O diretor de penitenciária não pode. O 319-A é a prevaricação. É a prevaricação do diretor da penitenciária. Cuidado agora, vou trazer para mim a imagem, por quê? Porque na sua prova eles
podem te perguntar sobre, no similar, eles podem te perguntar a respeito da televisão. Por quê? Porque você vai estar na pressa e aluno candidato que vai com pressa para a prova tem que reprovar. Por quê? Você tem 4, 5, sei lá quantas horas para fazer a prova? Tem. Use. Por quê? Porque você está na pressa, na fúria de fazer a prova. E eles dizem lá, o diretor da penitenciária não pode permitir o acesso à televisão para o preso dentro do seu estabelecimento prisional. E isso está errado. Por quê? Porque a televisão não é um similar a um rádio. Rádio comunicador. Beleza? Que fique claro isso. Por quê? Porque rádio, de você ouvir, sei lá, rádio, que rádio? 100,9, 90,1, 101,4, 1,5, enfim. Qualquer rádio dessas, ok. Não pode se comunicar com meio externo. Rádio comunicador. Isso é crime. Isso não pode. Televisão pode? Televisão pode. O preso tem direito a ter uma televisão se ele quiser. Pode? Pode. Tudo bem. Que infelizmente, ou felizmente, não sei, depende de quem vê, em alguns presídios não cabe, não tem condição. Mas não é errado. Não é errado pela nossa lei, pelo Código Penal, como você viu aí. E aí, o crime está se caindo na sua prova no diretor do presídio. O diretor do presídio não pode deixar, é prevaricação, se ele deixar um aparelho de telefone celular, um aparelho de rádio comunicador, ou qualquer similar, bip, pager, essas coisas, é crime. É prevaricação do diretor do presídio. Beleza? Vamos seguir. Olha só. Vamos ao artigo 320. Condescendência criminosa. Essa é fácil. Deixar o funcionário por indulgência, por piedade, por amizade, como já caiu na prova, por parceria, perdão, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Por que eu falei que isso é fácil? Porque assim, se te perguntarem na sua prova, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte: você tem por obrigação cuidar do seu trabalho. Se você está vendo coisa errada, puxa, professor, estou vendo coisa errada. Aonde? Ali eu estou vendo coisa errada. Puxa, e aí, o que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte: se acontecer de você ver algo, se você vir algo, ou se você olhar o acontecimento de algo errado, o que você faz? Simples. Você vai falar com o seu superior. Professor, não dá para falar com o superior. Por que não? Porque meu superior é muito chato, o cara que fez uma besteira, meu amigo. É condescendência criminosa. Isto é, vamos voltar lá na tela. Se você deixar de fazer isso, o que acontece com você? Na condescendência criminosa, você responde por cumplicidade se houver crime. Cumplicidade, ok. E mais, condescendência criminosa, você sofre um processo administrativo P.A.D disciplinar. Por quê? Você viu coisa errada e cometeu no exercício da função. Por que isso? Agora vamos à segunda parte. Porque eles podem te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer, que eu vou te dizer agora qual é o exemplo. Eles podem dizer assim:
o funcionário que trabalha com você é casado, muito bem casado, tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, tem uma amante. Puxa, o motorista é meu amigo, trabalha junto comigo, ele tem uma amante. Vou contar. Não, tô levantando e indo embora. Vou contar isso já. Escuta. Não seja fofoqueiro, deixa isso pros idiotas fofoqueiros. Não seja fofoqueiro durante o horário expediente, se for em razão do cargo. Tudo bem, ele foi se encontrar com a mulher, com a amante, é em razão do cargo, ele deveria estar aqui, não tá, mas tá lá, você sabe que tá, você fala pro seu chefe que ele tá em outro lugar. Não precisa falar pra ele assim, chefe, ele foi lá dar uma asinha e já volta. Foi lá dar uma asinha e já volta, o azar é dele. Você tem que só dizer, ele não tá aqui porque ele saiu, foi para um outro compromisso. Ele está agindo errado e você não é cúmplice, você não está sendo condescendente. E mais, por exemplo, você sabe que ele trai durante o fim de semana. Trabalha de segunda a sexta, no fim de semana vai na casa da amante e trai. E aí? E aí você fala, puxa, chefe, no fim de semana ele foi lá dar uma asinha com a outra. Se eu sou seu chefe, eu vou dizer, e daí? No fim de semana ele come, ele dá para quem ele quiser. Não é problema seu, não é problema meu. Tem a ver com o cargo? Tem a ver com a função? Tem a ver. Se tiver a ver com a função, com o cargo, você vai lá e conta. Se não contar, você é cúmplice. Professor, mas tudo bem, isso aí foi sábado e domingo. Sábado e domingo? Legal, sábado e domingo. Então cala a boca, mantenha a boca quieta. Ou vai falar para a mulher e cria um caso lá na casa dele. Mas no trabalho não. Não seja X9, não seja dedo duro nessas bobagens. Porque no resto você não é dedo duro, você não é X9. Muito pelo contrário, você é uma pessoa que age dentro da lei, artigo 320. Está aí para você verificar. Ok? Vamos seguir. Na tela, vamos lá. Agora, vou te trazer o 321, patrocinar a advocacia administrativa. Não costuma cair para o motorista pela Zambini. Tudo bem, mas é melhor saber. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E se o interesse é ilegítimo, isto é, contra a lei, também é crime. Contra a lei. Ótimo. Me explica melhor? Vou só te explicar rapidinho, porque não costuma cair, mas se cair você tem uma noção disso aqui. Isto significa, olha só, eu sou advogado, sou mesmo, isso de verdade. Eu sou advogado, além de professor, sou advogado, tudo bem? E aí, como advogado, vamos imaginar, sou um funcionário público. Vamos pensar, se eu passo como funcionário público, o que eu faço? Eu vou e digo assim para os meus clientes, olha cliente, eu vou patrocinar você, você vai processar a administração? Vou processar. Tá bom, então aí você fala, Fábio, vai lá e advoga para mim contra a administração. Eu não posso, por quê? Porque eu como funcionário público não posso agir contra a administração. Perdão. E a favor, pode? Também não. Eu não posso fazer a chamada advocacia administrativa, isso jamais. Por quê? Eu não posso patrocinar, eu não posso ser o patrono, o advogado que responde por aquela pessoa frente à administração. Se o interesse é da pessoa, eu sou funcionário público, eu não posso jamais trabalhar contra a administração, ok? Vamos seguir. Agora, vou para a violência arbitrária. 322. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Você não pode bater em ninguém que vai lá falar com você. Ou pior, vou lhe dar o exemplo de prova. Qual é o exemplo de prova para a galera do motorista? Galera de motorista aí, olha só. Você vai ser motorista do MP. Legal. E aí, um belo dia você está lá trabalhando, feliz e contente. Puxa, estou dirigindo, batem no meu carro. E aí? Eu saio
para discutir, para ver o que vai ser e tal. Não aguento, tô muito bravo, tô muito puto, vou lá e dou um murro no nariz da pessoa, quebro o nariz da pessoa. Resultado: você perdeu a razão. Mas, professor, eu tava com a razão. Eu não cometi o erro. Eu não fiz a besteira. Desculpe, falei que minha voz hoje tá podre, tá mesmo. Mas o vídeo você tem que ter. Ótimo. Aí o que acontece? Você vai lá e bate em alguém. É a violência. É a chamada violência arbitrária no exercício do cargo ou a pretexto do cargo. Você é motorista do Ministério Público, legal, você vai dirigir, mas com calma. Não vá se estressar, porque o seu dinheiro cai na conta no fim do mês. A violência tira você da administração. Você vai lá e dá um soco. Professor, mas peraí. Então, eu tô lá dirigindo, feliz e contente, quando de repente o cara cisma, sai de lá e me dá um murro no meio da ideia. Eu vou responder o murro que o cara me deu. É violência arbitrária? Leia o artigo. Praticar violência no exercício da função. No exercício da função. Não importa, não me importa, de verdade, não me importa qual seja o motivo. Não me importa qual seja o motivo. Por que não? Porque está lá praticar, aliás eu grifei, esqueci de jogar na tela, está lá, praticar violência, vou jogar na tela para você ver, praticar violência no exercício da função. Não me interessa o que aconteceu, você está trabalhando, não bata, não use de violência, é crime. Artigo 323. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Se você abandonar o cargo, é crime. Abandonar o cargo é crime. Cuidado com um detalhe. Peraí, deixa eu só ver se está na tela. Agora é só mesmo para eu ver se eu joguei na tela, se está tudo certo, se eu estou na tela. Não, tá certo. Se do seu abandono resultar prejuízo público, se você abandonou o seu emprego, você não foi trabalhar, não quero mais ser motorista, eu vou abandonar, é crime. Causou um prejuízo, esse prejuízo pode ser qualquer, você também responde por crime. E se ocorrer na fronteira, na faixa de fronteira, também é crime. Fronteira nacional, mas isso não cai para você. Para você cai até aqui. Normalmente cai isso aqui. Abandonar cargo público fora de casos permitidos em lei. Abandonar no sentido de não quero mais. Não quer mais, peça a exoneração. Exonere-se, exoneração, saia, é a demissão, é sair pelo lado positivo, ok? Artigo 324, exercício funcional ilegal, antecipado ou prolongado, isto é, você entrar no exercício de função pública, entrar na administração, antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercer sem autorização depois que você foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Resultado: crime. Você responde. Professor, mas então peraí. Deixa eu trazer para mim, antes do 325. Se eu se eu passei na prova, mas eu ainda não tomei posse. Puxa, você ainda não tomou posse. E aí? E aí eu não tomei posse ainda. Ainda não tomei posse, ainda não entrei em exercício. Direito administrativo. Presta concurso, passa no concurso, toma posse, entra em exercício, começa a trabalhar. Você passou no concurso. Legal, você vai ser funcionário público, você ainda não é, você ainda vai,
Tomar posse e entrar em exercício. Tomar posse por quê? Porque a administração vai dizer assim: você, Maria, João, José, Fábio, Joaquim, Pedro, enfim, Carolina, você que está aí do outro lado, passou no concurso, legal. Você vai ter que ir tomar posse. Existe uma cerimônia pública chamada tomar posse, a tomada de posse. Para quê? Para dizer assim, este emprego é meu. Você vai assinar um papel, que eu não tenho aqui nenhum papel, mas enfim, você vai assinar um papel e vai dizer, este emprego é meu. Assinou o papel, você tem um prazo para começar a trabalhar. Neste prazo, você tem por obrigação ir trabalhar. Aí você é funcionário. Passou no concurso, no dia seguinte você já vai trabalhar? Não, não vai. Você vai tomar posse e entrar em exercício. Se você fizer isso antes, desculpe, é crime. Se você fizer, você está trabalhando, de repente você é exonerado, te mandam embora, acabou, tchau, não precisa mais de você. Resultado, você será devidamente responsabilizado. Você foi exonerado, você diz, não vou sair, daqui não sai, daqui ninguém me tira. É crime. Você tem que sair, você tem que ir embora. Você foi exonerado, ok? Se você é exonerado, naquele dia, naquela hora, naquele momento, você cai fora. Você não volta mais, ok? Voltamos para a tela, estamos quase no fim. Vamos lá, vamos otimizar o seu tempo. Artigo 325. Violação de sigilo. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. É crime. E nas mesmas penas incorre quem? Nas mesmas penas. Se você permite ou facilita, mediante uma atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoa não autorizada a sistema de informação ao banco de dados é crime. Ou ainda, se você, nas mesmas penas, se você usar indevidamente do acesso restrito. Na sua casa, você entra no site aí, digita a sua senha e fala assim, puxa, vou ver o que tem na administração. É crime. Se disto aqui ocorrer um dano, vamos dizer que se você revelou um fato que você tem ciência, que você sabe em razão do seu cargo, em razão do seu trabalho, você vai responder. Causou um dano, você responde. E aí, para você nunca mais esquecer o que eu falo? Falo isso sempre nas minhas aulas presenciais e vou dizer agora de novo. Você, amanhã ou depois, diz assim, professor, vou me casar. Ou ainda, você fala, professor, casei, já sou casado. Meus pêsames. Por que meus pêsames, professor? Porque quando você casou, falo porque minha prima casou, sou solteiro, mas minha prima casou e quando ela foi casar em 2003, mais ou menos, fui no casamento, tocou aquela música tradicional que toca em todos os casamentos. Qual? Meu melhor amigo é o meu amor. Ótimo, e aí o melhor amigo é o amor. Putz, casei com ela, casei com ele, estamos casados, legal, vou atender o povo, vou trabalhar. E aí eu descobri alguma coisa na minha profissão. Chego em casa e falo, querida, cheguei! Não, eu tenho que falar assim, olha, você não sabe o que aconteceu hoje. O que aconteceu? Eu atendi fulano, sei lá, fui lá, falei com aquele cara, o cara mais rico do Brasil. Putz, ele tava lá? Tava. Falei pro meu amor. Revelei esse segredo pro meu amor. Revelou, tá bom. Você revelou pro seu amor, tá bom. Qual é o ato contínuo do casamento? Sempre falo isso. Pé na bunda. Por que o pé na bunda? Porque daqui a 20 anos, 30, você vai separar. Ai, professor, você tá me desejando mal. Bata na madeira. Não, tô sendo honesto. Veja os casamentos atuais. Infelizmente não se vive mais junto, como meu avô e minha avó viveram 60 anos juntos. Meus pais viveram 46 anos juntos.
45, casaram em 70, meu pai morreu em 2015, viveram juntos até 2015, foram 45 anos de casados, até a morte. Minha mãe permanece viúva até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia a música é meu melhor amigo, é o meu amor, e aí? Aí vem aquela outra lá, taca, 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 taca. Isso não é música, isso é lixo, mas tudo bem. Te tacaram um pé na bunda. Tacaram um pé na bunda, você violou o sigilo profissional. Você não pode revelar sigilo pra ninguém. Coisas da sua profissão são coisas da sua profissão. Nem pra minha mulher, nem pra meu marido, nem pro meu cônjuge. Não é cônjuge. Tem um monte de gente maluca que fala cônjuge. Não é cônjuge. Cônjuge é de cônjuge, vem de cônjuge. Conjugue o verbo. É cônjuge. Cônjuge. Tá? Aprenda a falar. Ótimo. E daí? Não conte. Se você contar, não importa, ou se você facilitar o acesso de alguém aos bancos de dados da administração, é crime. Você responde. Se causar dano à administração, crime maior, vai responder. Professor, mas eu me separei, eu contei isso há 10 anos, há 15 anos. A sua mulher, seu marido, vai lá na administração e diz assim: puxa, ele me contou isso há 10 anos atrás. Não importa, contou. É sigilo profissional. Violou, rua. Você não vai ficar. Ok? Vamos seguir. Agora vamos para a tela. Atenção, tela na tela. Tela na tela. Muito bem. 326. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Aqui é dentro da questão da licitação. Licitação. Existe uma lei que é a lei do demônio. Por que lei do demônio? É a lei 8666. É a lei da licitação. E aí? Aí existem as situações das licitações. E aí? Se você devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o desejo de devassá-la, isto é, se você quebrar, se você sujar, se você fizer um auê, um furdúncio, uma bagunça com o sigilo da concorrência, se você contar, se você expor a concorrência pública, como é que vai ser esta concorrência, o que acontece? Você responde, você violou esse sigilo, ok. E, por fim, o 327, que termina a nossa aula, mas termino da maneira mais importante. Isto cai em todas as provas do mundo. Por quê? Aqui eu tenho o conceito legal, o conceito da lei do funcionário público. Funcionário público, para os efeitos penais, para os efeitos de pena, é quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se, isto é, também é um funcionário público, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, enfim. Parágrafo 2º, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento. Professor, você falou e eu não entendi nada. Ótimo. Agora eu te explico. Deixa eu pôr a tela branca para eu te dizer que quem é ou quem são os funcionários públicos. Funcionário público é todo aquele que presta serviço para a administração. Pode anotar no seu material. Funcionário público é aquele que presta serviço para a administração. No lado tem a administração. E aí, aqui, como funcionário público, eles te perguntam do estagiário. Estagiário, enquanto estiver no contrato, enquanto estiver
trabalhando, por exemplo, no Ministério Público, o estagiário, enquanto estiver lá, ele é funcionário público. Ele está lá, ele é funcionário público. E aí, te dou o exemplo clássico de prova. Qual é o exemplo clássico de prova? Vamos a ele. Quando você vai almoçar num belo dia, aliás, deixa eu aumentar aqui para mim, ok? Num belo dia você vai almoçar e aí você diz, puxa, tá chovendo, o que eu faço? Eu, funcionário público, não quero me molhar. Vou ligar, tá bom, ligo lá e falo, minha senhora, vem aqui e traz para mim o almoço de hoje. Tá bom, a senhora diz assim, tá bom, tô indo para aí. Ela entra na administração e aí ela faz negócio com você ali dentro. Se ela faz negócio com você ali dentro, o que ela é? Funcionária pública. Para todos os fins, ela é funcionária pública. Ela esteve no prédio da administração, ela se tornou uma funcionária pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai até lá na administração e você, ou melhor, lá no restaurante, e você sai da administração, isto é, você saiu do prédio e falou, vou lá no restaurante almoçar. Você foi almoçar, lá você fez negócios, lá você é um cidadão comum, ok? Por quê? Porque você não está fazendo negócios com a administração. E nem a dona do restaurante faz com um negócio com a administração. Se ela vai até você, sim, porque você está no prédio da administração. E se você fizer negócios com a administração, você tem cargo, emprego ou função. O que é o cargo? Cargo é o que você tem. Você presta concurso, passa, e aí você ganha a sua função, ganha o seu cargo. Por quê? Porque você tem a estabilidade. Ela não é total, ela é relativa. Tem casos que você pode perder a estabilidade e ir embora. Mas, de modo geral, você tem estabilidade. O que é emprego? Emprego você presta concurso público, passa e vai pela CLT. Você é contratado pela CLT, como eu, como qualquer outro, somos contratados nas empresas pela CLT. E aí você não tem estabilidade. A qualquer hora você pode ser mandado embora. Legal. E aí você tem a função. Função pública é o que você desempenha. Anota no seu material que função é a atribuição do seu serviço. Atribuição é aquilo que você vai fazer, aquilo que está no seu edital que você tem que fazer, ok? E aí, se você estiver trabalhando para a administração, se de um lado estiver a administração pública, não importa quem seja, eu vou trabalhar para a administração, ainda que sem remuneração. É a espécie do estagiário antes da Bolsa Auxílio, poderia não receber nada. Ele exerce um cargo, emprego ou função pública e deve ser respeitado como funcionário público. Beleza? Funcionário público é todo aquele que trabalha para a administração de alguma forma. Tem que ir até a administração. Ok? Bem, e assim você vê aí as considerações finais. Chegamos ao final de mais um tópico para sua prova da Zambini, da galera do Ministério Público, para a galera que vai prestar aí motorista e para os demais que eventualmente prestem concurso ainda não mudou. Quando mudar, eu me prontifico a vir aqui e modificar a aula, fiquem tranquilos. E aí estão os meus contatos: site, Twitter, YouTube, WhatsApp e e-mail. Aí vem um detalhe. O WhatsApp eu sempre falo, o WhatsApp eu estou às suas ordens, eu sempre respondo, sempre mesmo, eu respondo a todo mundo e demora, às vezes demora porque eu leio tudo e respondo tudo um por um, mas respondo, prometo que te respondo. E peço calma, porque nem sempre dá tempo de responder. Nos comentários aqui do YouTube, eu analiso, leio tudo, sejam eles bons ou ruins, e tento melhorar. Claro que sim, tenho que melhorar para você que confia no meu trabalho e para você que confia
aí no meu material, eu quero agradecer e quero sempre me colocar à sua disposição. Aí está o site à sua disposição, está aqui. E para o que eu puder ajudar, conte comigo. Foi um grande prazer mais uma vez. Espero rever a todos. Se você gostou, por favor, dê o seu like, por favor, apenas o like é suficiente. Professor, gostei demais, achei legal. Inscreva-se no canal, vai ser um grande prazer ter você aqui comigo. Muito legal mesmo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda sempre. E no que eu puder ajudar, conte sempre comigo. Afinal de contas, o professor tem que ser um amigo. Falo porque eu vivenciei isso. Num dos próximos quadros aqui do canal eu explico por que eu me dispus a vir aqui gravar e fazer essas aulas sempre da maneira mais objetiva possível, tentando ajudar a você e a cada um que está aí do outro lado confiando no meu trabalho, ok? Por hora é isso. Um forte abraço a todos, muitíssimo obrigado e até uma próxima aula, se Deus quiser. Tchau, até mais.